Que gostoso estar com você, compreendendo a metafísica. O que a metafísica da saúde tem a te dizer? Ah, que consciência você vai adquirir através da dificuldade que você está enfrentando no corpo ou na vida? Como lidar com isso? Como superar isso tudo? Metafísica da saúde comigo, Val Capelli. Muito gostoso, gostoso mesmo, né? Essa consciência que a gente tem cada vez mais. Gente, nesse bloco eu quero falar sobre gastrite, esôfago, insônia, olha cada tema bacana mesmo, tendinite na região do ombro, tá vendo? Assuntos extraordinários, e endometriose, imperdível. Tô assim, se eu estiver ouvindo na rádio, chegar em casa, eu fico no estacionamento até terminar. Você já fez isso? Ficou no estacionamento até terminar? É porque eu sou bom. Fiz não, o Valcapelli estava com pressa, apertado para chegar em casa. Ai, gente, olha, não consegui. É que eu sei, Valcapelli, que depois você posta no seu canal do YouTube e eu assisto por lá, tá vendo? Agora você não precisa mais ficar no estacionamento ali, né? Porque você chega no prédio, coloca no estacionamento e fica até esperar o programa terminar. Como eu coloco no Instagram, você depois pode ir lá e completar aquilo, mas às vezes a gente fica... Eu já parei alguns programas, bom, gente, sensacional. Bom, o final vai estar mais ou menos na endometriose e é quando você já chegou em casa, não vai sair do estacionamento. Muito gostoso, gente. Vamos falar sobre os aspectos metafísicos da saúde da região estomacal, gastrite, gente. Essa inflamação que afeta as paredes estomacal, metafisicamente, representa todo esse ferimento que eu tenho com o que se passa comigo, o quanto eu me machuco com o que eu tenho que viver, aceitar, acatar, me relacionar. No âmbito da metafísica da saúde, estômago é como eu lido com os fatos, os acontecimentos. É o que é. Para a saúde do estômago, segundo a metafísica da saúde, é o que tem para hoje, então tá, né? Saúde estomacal. Agora, quando você tem um processo de gastrite, a queixa, essa maceração emocional, essa maceração mental, onde já se viu, gente, é muito pra cabeça, eu tenho que admitir isso, acontece comigo toda vez de novo, olha aqui. Tá vendo? Tá perfurando. Então essa irritação, essa raiva em relação ao que eu tenho que lidar, ao que me acontece. Então, é o que se passa comigo, como me tratam, o que fazem comigo. Assim como o estômago recebe o alimento, é como eu recebo os acontecimentos. Essa é a leitura metafísica da saúde do estômago. E na gastrite eu recebo com muita irritação, com muita exaltação mental, emocional. Então, no volume 1 do Metafísica da Saúde, eu tratei de gastrite. E você vai ter uma compreensão do quanto as pessoas que afetam as paredes estomacais e somatizam a gastrite, elas são irritadiças, nervosas, já de pronto, responde de maneira fervorosa, irritadiça, né? Tudo é motivo para chateação, irritação. E aí nós precisamos mudar esse padrão, encontrar uma maneira diferente de lidar com a situação. Aceita! Isso ajuda na gastrite, dói menos. Não se machuque tanto por isso, não seja tão irritadiço. Isso metafisicamente. Cromoterapicamente você pode usar a cor azul e o verde, que são cores que ajudam nas paredes estomacais, que ajudam no processo digestório, fortalecendo as paredes para se protegerem do suco gástrico, que realmente tem uma função ácida muito forte,
para dissociar as moléculas do alimento, e as paredes estomacais, elas secretam até um muco para proteger as paredes estomacais. E quando isso reduz, e quando você tem uma alteração, ou mesmo a bactéria H. pylori, isso pode levar à somatização da gastrite. Só que existe o comportamento aliado a isso, existe a emoção que está muito exacerbada. E a cromoterapia é a projeção do azul na região estomacal, onde tem o chakra solar que capta o azul e favorece nessa mudança de padrão energético e vibracional. Muito bem. Depois nós temos a esofagite. Antes de falar da esofagite, porque eu gosto de colocar sempre o padrão, a condição interna relacionada ao órgão. Antes da inflamação nas paredes do esôfago, que é esse tubo digestório que conduz o bolo alimentar da região, né, da boca até o estômago, né, que nós temos na região da nasofaringe. Aqui, quando você engole o alimento, vai logo para o esôfago e é direcionado, é conduzido por ondas peristálticas até o estômago. E essas paredes estomacais, essa parede do esôfago, elas às vezes apresentam inflamação. Elas são agredidas, inflamadas, e nós temos a esofagite. No âmbito metafísico, o esôfago é o corredor dos acontecimentos. É como as coisas são na minha vida. É como as coisas se passam, o jeito onde eu fui chegar, o estilo de vida que eu tenho, como as coisas se tornaram. E quando a gente vive brigando com a realidade que a gente tem, gente, eu não imaginava que fosse chegar nisso, eu não imaginava que fosse acontecer desse jeito, eu não imaginava que seria dessa forma. Então você vive brigando com a realidade atual de vida, se arrependendo por ter conduzido as coisas da maneira que trouxe você até se tornar como está. Dessa forma nós vamos ferindo a região estomacal. Então olha que consciência que você pode adquirir com essa visão da metafísica da saúde. Vou parar de brigar com o resultado que eu tive, da maneira que eu fiz, onde isso tudo me trouxe, e agora o que eu tenho que lidar no meu cotidiano. Vou parar de brigar, porque eu só consigo mudar isso se eu atuar diferentemente. Em vez de queixar, de reclamar, de criticar, eu vou dar as mãos a mim mesmo e vou fazer as coisas diferentes para que daqui para frente as coisas sigam noutra direção, nesse corredor da vida, e as coisas se tornem bem diferentes do que elas estão atualmente. Quando a gente começa a brigar, discutir, se irritar no que se tornou, onde tudo isso chegou, machucamos as paredes do esôfago, segundo a metafísica da saúde. Então o processo de esofagite é que a gente fica brigando com o que se tornou, com tudo onde chegou, irritadiço por tudo isso, onde veio parar, no que isso deu. Então vamos mudar, conduzindo de uma outra forma, fazendo diferente e não ficando irritado com tudo que está aqui do nosso lado. Então esse ferimento do esôfago que leva à esofagite, no âmbito da metafísica da saúde, cromoterapicamente, usamos também a cor azul, que é um analgésico, o verde, que é um equilibrador. Nós estamos nessa região, né, do trato digestório, e o azul tem um valor muito grande para essas funções da mucosa que reveste as paredes dos tubos digestórios, dessa região toda do trato digestório da boca, esôfago, estômago, assim por diante. Muito bem. Então essas características. Agora, o refluxo. O refluxo é quando eu me recuso terminantemente as coisas como estão do meu lado, porque essa alteração, né, da válvula, desse ato esofagíneo, dessa válvula que liga o esôfago ao estômago, de tal maneira que ela não consegue conter os sucos gástricos no estômago, e aí você tem o refluxo. Esse refluxo vem às vezes por um sintoma de hérnia de hiato, ou simplesmente o refluxo que você tem como sintoma isolado, significa uma recusa terminantemente às coisas como tem acontecido, sempre do mesmo jeito. Só porque eu estou aqui, todo mundo abusa de mim, só porque eu me dispus a ajudar, todo mundo já está extrapolando. Então, eu acabo vendo uma condição que se tornou a partir de uma conduta que eu tive,
E essa condição que se tornou pela conduta que eu tive, me aborrece. E eu não quero, eu recuso terminantemente. Então, eu não aceito, eu não quero, eu não gosto. Mas, Valcapelli, não é bom isso, eu negar as coisas? Se somatiza um refluxo? Não. Porque em vez de você lidar para transformar, você está recusando, você está bloqueando e está se machucando fisicamente com a somatização que, segundo a metafísica da saúde, causa esse refluxo. Aí nós temos um refluxo, numa pergunta que teve, causando a insônia. Eu não consigo dormir porque eu não me desprendo, eu não me despojo, eu não me liberto. Então eu recuso refluxo. E não me desprendo, não me solto, não vou para outra direção, não faço de um outro jeito. Fico recusando, insistindo na recusa, mas não administrando diferentemente aquela situação. Muito bem, então está aí o conceito da metafísica da saúde, do refluxo, dessa região do esôfago que as paredes são afetadas até por esses ácidos que são, vamos dizer, existe um retorno do estômago, eles atravessam esse hiato esofagino, essa válvula que teria como função conter os ácidos estomacais no estômago, e esse alargamento da alça, que poderia ser uma hérnia de hiato ou uma alteração funcional ali, causa o refluxo, e esse ácido então começa a afetar a parede do esôfago, causando uma esofagite, complicando, às vezes até perturbando o sono. Então está aí o conceito metafísico. Não recuse terminantemente, tome uma atitude diferente daqui para frente. Essa atitude diferente faz com que daqui para frente tudo seja novo, agradável e de uma outra forma. Não adianta negar, recusar, obrigar. Tem uma atitude de transformar. Isso é fundamental. Tá bom? Que delícia, né? E nós temos agora a questão da tendinite. Os tendões dessa região do ombro. Nós temos aqui a tendinite que vai afetando vários tendões nessa região toda do ombro, e essa tendinite mostra que, para mim, fazer como eu tenho que fazer é muito difícil. Como assim eu tenho que fazer, Valcapelli? Porque a metafísica da saúde, no volume 5, tratamos dessa região do ombro. E no volume 3, dos músculos, a parte dos tendões. Metafisicamente, os tendões, como é para mim. E os ombros, gostar ou fazer assim. Me abrir e expor as coisas de um jeito próprio, de um jeito como dá para ser feito. Só que a tendinite mostra que para mim está sendo muito difícil, porque só dá para ser feito de um jeito que não é direito, que eu não gosto, que me machuca, me chateia muito. Então nós temos na tendinite dessa região do ombro, tem do manguito rotator, de alguns tendões aqui, essa situação que para mim é muito doído, difícil fazer do único jeito que eu posso. Quando é algo que eu gosto, eu queria fazer diferente, eu queria manifestar diferente, mas só posso desse jeito. Isso me aborrece muito. Olha, esse toque da forma como as coisas são para a pessoa, na hora dela expressar o que ela sente, esse olhar para essa área da vida, leva a pessoa a perceber exatamente o que está acontecendo com ela. E ela diz, Valcapelli, é isso. Como me chateia, porque tanto eu gosto, mas só posso desse jeito, só assim é que eu posso. Então aí, quando ela encontra, chegou no nó, chegou no cerne. Quando eu falo aqui no programa, quando você assiste no canal do YouTube, quando você acompanha a minha live, e você percebe uma doença, que eu conto quase uma história de vida, um relato de acontecimentos, a pessoa vai ter algo ali naquele sentido que vai dar um start. E ela logo terá consciência e ela começará a refletir melhor sobre aquilo, a buscar um jeito menos sofrido, turbulento, conflituoso, e aí ela vai tendo uma reversão do padrão nocivo
para alcançar a doença. Metafísica da saúde te leva a um lugar interno para você ficar em paz com você, em equilíbrio com as suas emoções, conectado com os seus talentos, os seus conteúdos. A metafísica da saúde é o berço da consciência do potencial do seu ser. E isso é fundamental para você crescer, evoluir, expandir sua consciência. Isso é metafísica da saúde. E o convite que eu faço a você é para fazer o curso de Metafísica da Saúde, que tem 2 vezes por ano a forma de você ingressar nele. Nesse primeiro semestre de 2025, é agora, em fevereiro. Algumas semanas ainda, alguns dias para você participar de um curso que leva você para dentro de você, fazendo a reconexão com seus talentos, estudando em cada órgão a qualidade do seu ser. E em cada doença que afeta esse órgão do corpo, nós vamos ter uma condição conflituosa, uma área da vida com dificuldade e uma região do corpo afetada com a somatização. A doença é um caminho para a emoção conflituosa, a emoção bloqueada, que precisa ser reorganizada. Nesse curso de Metafísica da Saúde, você é levado a ter consciência de você, a compreender suas dificuldades, transformar suas emoções, ter uma vida melhor e um corpo saudável. Nesse curso que acontece ao vivo, presencial ou com uma aula por semana, para saber mais a respeito, é no site valcapelli.com ou pelo telefone 11 5072 6448. 5072 6448. Sensacional. Pode mandar uma mensagem por WhatsApp. Cadastre o nosso telefone no WhatsApp e manda mensagem que a gente retorna a você. 5072-6448. Que maravilha. Gente, eu tenho um tema extraordinário, apesar de ser dolorido e nada bom, gente. Mas a consciência que a gente pode obter a partir dessa somatização é muito válida. Endometriose. O tecido endometrial que reveste o útero da mulher, a cada ciclo de fertilidade, ele forra ou ele prolifera, ou ele cresce no interior uterino e na menstruação ele é removido, é eliminado. Então tem todo um movimento do endométrio criando na fase fértil condições para a fecundação e depois na menstruação sendo removido. Então o tecido endometrial, segundo a metafísica da saúde, significa como a mulher mostra para quem convive com ela, está do lado dela, o jeito que ela é, quais suas predileções, quais seus estilos, quais as maneiras que ela tem de atuar, o jeito dela, que é só dela. Quando o tecido endometrial, ele acaba deslocando, crescendo de maneira anormal em outras regiões do aparelho reprodutor, que aí então nós temos a proliferação endometrial, que é a endometriose, que causa, é uma das causas mais frequentes da infertilidade nas mulheres de 20 a 30 anos. E você tem aí esse desenvolvimento da endometriose próximo à região do ovário, por exemplo. Então, metafisicamente, a mulher quer insistir no jeito dela, colocando como se aquele fosse o único. Tem todo mundo que ser assim. Rezar na minha cartilha. Se não fizer como eu, não dá certo. Não tem graça, não é certo. Gente, é uma insistência num estilo próprio quando é só a sua maneira. E você quer que todos tenham como aquela conduta ou ajam no mesmo jeito. Para que isso? Para ser mais fácil e para ter reconhecido o seu jeito. Quando na verdade nós não podemos pautar na autenticação do nosso jeito pelos outros, mas no próprio respeito a um jeito que é só nosso. Sou observador, reflexivo, e isso não é certo para todo mundo. Tem gente que é mais expansivo, comunicador. Então, quem é comunicador, mais expressivo, mais falador, é o jeito. Então, aquele é o jeito da pessoa. E não é certo que todos sejam do mesmo jeito que ela. Agora, a somatização da endometriose no corpo feminino é uma forçação de barra do seu estilo, que você insiste para que ele seja impregnado no comportamento de todo mundo, igual a você, sendo você o modelo. Nada disso. Seja única, seja plena, seja você, do seu jeito. Reconheça você o próprio jeito
e autentique ele na sua conduta, sem ficar apregoando isso como uma condição para que todos sejam e façam igual. Você é você, cada um é um. Para a saúde endometrial, preserve isso e não force muito o seu jeito no meio em que você atua. No tocante ao ovário, que é a criatividade, então as ideias que eu tenho é para que as coisas aconteçam do meu jeito. As ideias que eu tenho é para que tudo se passe da forma como eu acho certo. Então aí nós temos o tecido endometrial proliferando de maneira normal, patológica, que é a endometriose afetando o ovário. A minha criatividade é para que as coisas sejam no estilo que eu defino como único certo. No âmbito cromoterápico é importante o uso do verde, que é um amolecedor das estruturas aglutinadas de maneira normal, como proliferação do endométrio. Além do verde, tá, podemos usar o azul, que é essa retração, tá? Podemos usar o laranja, tá, mais importante, que é exatamente um dissolvidor, e o rosa, que está associado ao aparelho reprodutor feminino. Pois muito bem, como fazer? Verde, laranja e rosa. 3 cores suficiente. O azul impede de crescer e proliferar, mas o laranja dissolve, o laranja favorece exatamente nesse rompimento e liberação dessa aglutinação. Então, verde, laranja e rosa, 3 cores indicadas para endometriose. Que delícia estar com você. Sabe que quando eu falo da metafísica da saúde, 5 livros falando de tantas doenças, gente, do corpo, órgãos. E o que fazer, como saber o que tem a respeito? Gente, no volume 5, você já tem ele, eu falei do ombro que está no volume 5. Mas se você pegar, por exemplo, o final do volume 5, tem um índice remissivo de todos os 5 volumes. Então, quando você encontra lá, né, endometriose, por exemplo, nós temos aqui quando a gente começa a procurar, onde fala no volume 3, tem a página certinho, você vai lá no ponto exato para estar lendo a respeito. Então você vai pegar pelo índice remissivo, qual o volume, aí qual a página que está tratando naquele sentido. Então tecido endometrial, endometriose, útero, cada tema tem um volume que é tratado, as páginas que desenvolve aquilo, e sabe o que fala no livro? As condições de vida propícia a causar a somatização. E fala qual a consciência que você precisa ter, quais as emoções que estão complicadas, para que você possa reverter o seu padrão. Quando algo afeta o corpo, nós buscamos tratamento e devemos. A consciência metafísica não dispensa o tratamento médico, o uso medicamentoso. A consciência metafísica é um caminho para dentro de você para reorganizar as emoções que foram complicadas, que foram desorganizadas, bloqueadas ou exacerbadas. Essas emoções em desequilíbrio causam no corpo alteração funcional, somatiza como doença. A metafísica da saúde reconhece o seu poder de mudar a emoção, reconhece a sua capacidade de promover a estabilidade emocional e reverter o quadro de doença para a saúde. Metafísica da saúde. Que bom ter você sempre acompanhando o meu trabalho. E você que acompanha de longa data, tem agora a oportunidade de estar comigo neste início do primeiro semestre de 2025. Num dos 2 cursos que eu realizo com muita profundidade, competência e muita bagagem. Cromoterapia, o poder da cor, que torna você um terapeuta integrativo especializado em usar a cor para o seu desenvolvimento e na sua terapia. Metafísica da saúde, que torna você especialista no aconselhamento metafísico para chegar na causa emocional das doenças. Conheça esse trabalho no site valcapelli.com. Lá tem cromoterapia, metafísica, os cursos e tanto conhecimento a respeito. valcapelli.com ou 11 5072 6448. 5072 6448.
Que bom estar com você, é uma delícia ter você acompanhando, se conscientizando com esse trabalho que eu faço, graças a você, tanto tempo na rádio, tanto tempo junto. Um beijo na alma e até o nosso próximo encontro.